Bem-vindo ao Family Time. Meu nome é Naoto. Eu sou o Shin e só pra deixar claro, somos irmãos. No vídeo de hoje vamos falar sobre Kameda Kyonosuke vs Alan Picasso e Manny Pacquiao vs Mário Barrios. Contamos com vocês. Teve muita luta hoje, né? Foi insano. E o melhor, lutas que eu realmente curto. Eu sou fã do Juan Rodrigues. E ainda teve a luta do Alexandre Usyk também. Não é boxe, mas no UFC também rolou a luta de despedida do meu favorito, Dustin Poirier. Com certeza, ele é uma lenda. Mas também curto muito o adversário dele, Max Holloway. Também adoro o Holloway. Como é que os fãs de luta lidam com tantos lutadores incríveis? Hoje eu vou passar o dia inteiro grudado na tela. Mas é tudo ao mesmo tempo. Aí eu assisto ao vivo e o resto deixo pra depois, né? O que será que dá pra fazer? É tudo ao mesmo tempo. Com certeza, o BMB assiste todas as lutas de boxe, provavelmente com várias telas ao mesmo tempo. Celular, MacBook, iPad. Se tiver 2 celulares, ele usa os 2 também. Mas mesmo assim, sinceramente, não tem como assistir tudo de uma vez, né? Eles tentam usar a tela dividida, mas não dá, né? A gente não é libélula. Mas os dados... Quer dizer, chamando de dados, mas será que o cérebro existe? Sei lá. Não sei como é processado, mas será que dá pra processar tudo ao mesmo tempo? Eu não sou uma libélula, então não sei. Mas o camaleão consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? A gente também tem 2 olhos e vê com os 2. Mas não dá pra processar 2 informações ao mesmo tempo, né? Um lado sempre perde a concentração. Eu acho que é a mesma coisa com libélulas e cavalos também, né? Vai saber. Mas o BMB Sun... Você vê tudo, né? E aí, qual deles você assistiu ao vivo? Com certeza assistiu todos. Todos mesmo. Isso é impressionante. Como era de se esperar. Mas se fosse eu, seria o número 1. Eu assisto ao vivo o que estou mais ansioso. E o resto vejo depois, como reprise. Acho que esse jeito é mais eficaz. Ou melhor, mais eficiente. Enfim, em termos de qualidade, dá pra curtir bem mais. Sou do tipo que faz uma coisa de cada vez. Sou fiel, até com mulher. Tem gente que consegue lidar com várias, mas eu não. Ah, entendi. Você tá dizendo que não consegue lidar com 2 ao mesmo tempo. Mas se forem dias diferentes, até vai, né? Tipo, não dá pra assistir as 2 ao mesmo tempo, mas... Do que a gente tava falando mesmo? Ah, é porque teve muita luta. Então, em vez de separar os vídeos, achei melhor juntar tudo num só. Hoje vamos falar só de boxe. Vamos comentar todas as lutas, mais ou menos. Primeiro temos Kyonosuke contra Picasso. O Kyonosuke, herói do Japão, foi lutar fora e se esforçou bastante como visitante. Ah, não é bem assim, né? O Kyonosuke não é esse tipo de lutador, vai. Depois da luta, no Twitter, teve gente dizendo que ele era só um figurante. E ele meio que aceitou. Falou que tudo bem se falarem isso dele. Tipo, podem falar o que quiserem, tá tudo certo. Ele postou isso no Twitter e, claro, a galera foi lá e escreveu sem pensar 2 vezes. Bom. Mas o Picasso sabe como é, né? Se ele tivesse vencido o Kyonosuke com facilidade, derrubado mesmo, isso deixaria a luta contra o Naoya Inoue ainda mais empolgante. Era esse tipo de luta que a gente tava esperando, mas no fim não rolou. Então, será que foi o Kyonosuke que lutou bem mesmo? Ou foi o Alan Picasso que não estava nos melhores dias? Na verdade, já achavam isso antes da luta. Só serviu pra confirmar o que muita gente já pensava. Mas lembro que quando a luta contra o Cardenas foi marcada, o Naoya Inoue disse que o Picasso era mais forte que o Cardenas. Eu também pensava isso. Achei que o Picasso ia ser mais interessante. Eu acreditava nisso. Mas no fim, nunca dá pra saber, né? Achei até que o Karunezu fosse derrubar o Naoya Inoue fácil, lá pelo 3º round. Eu achava que a luta ia até o meio, mais ou menos. Eu tinha essa impressão. Na maioria das vezes, até os especialistas. Achei que ele seria nocauteado logo no início. Mas ele era mais forte do que eu imaginava. De repente ficou tão forte que até dá pra desconfiar de algumas coisas.
Vai ver, o Picasso também começou a comer muita carne mexicana a partir dali. Entrando pro time do Canelo, só de entrar pro time do Canelo já é perigoso, né? A gente imagina logo que o cara vai ficar super forte. Não, só de entrar pro time. Os fãs de boxe japoneses com certeza vão exigir exames antidoping bem rigorosos. Com certeza. Mas ainda assim, ele está no time do Nery, né? O promotor é o mesmo, mas eles não são do mesmo time, nem treinam juntos. Não dá pra saber, o Picasso pode ficar forte de repente. A luta foi no peso pena, não no super galo. Mesmo o Picasso sendo grande pro Super Galo, ele não é exatamente um boxeador de peso pena, né? Do nada, não, ele tá lutando uma categoria acima. Também tem a questão da diferença de tamanho e estrutura, sabe? A parte de cima do corpo. A de baixo eu não vi, então não posso afirmar com certeza. Mas parecia haver uma certa diferença, sim. E também, cada soco, cada golpe, a força, o impacto, mesmo que o Kyonosuke não seja exatamente um nocauteador, o Picasso também não é. Ele até acertou alguns golpes bons, mas não conseguiu causar muito dano. Também teve essa diferença de categoria e o Kyonosuke surpreendeu bastante, superando as expectativas. Ele superou tudo isso. Talvez o Picasso também não estivesse no melhor dia, sei lá. Mas se era pra ser uma luta pra animar o evento, principalmente antes da luta do Naoya Inoue, acabou sendo um fiasco. Antes da luta, o Shin ficou perguntando direto por que essa luta tinha sido marcada, né? Pois é, porque realmente é estranho. No fim, foi exatamente o que a gente imaginava. Uma luta que tanto fazia aconteceu, não. O promotor do Picasso fez uma pesquisa dizendo que, se ele nocauteasse esse japonês chamado Kyonosuke, ganharia fãs japoneses. Então montaram essa luta, mas o plano deu errado e teve o efeito oposto. Foi isso, mais ou menos. Eu nem acho que o Picasso seja um lutador ruim. Assistindo a luta, percebi quando eu subia, levava contra, mas quando tentava contra, eu já estava guardado. Ele é um lutador bem estável, tipo o Nery. Não é daqueles que atacam agressivamente o tempo todo, nem tem um soco super potente. Desde o início, achei difícil que ele nocauteasse o Kyonosuke. A taxa de nocaute dele deve ser de uns 50%, né? Por isso que, pra começo de conversa, ele nem é um monstro do nocaute. O Kyonosuke também não é do tipo agressivo. Na real, ele é bem estável. Como ele tava numa categoria acima, achei meio difícil ele conseguir derrubar o oponente. Por isso, me decepcionei um pouco com a empolgação da luta. Teria sido melhor escolher um japonês um pouco mais fraco, só pra ter uma luta mais equilibrada. Foi 2-0 e um juiz deu empate. Dizem que foi arriscado. Se mais um juiz tivesse dado empate, teria acabado empatado. E empate é o pior resultado. 2-0 também não é bom. O Kyonosuke lutou muito bem, né? Lutou mesmo. Acho que ele tem uma habilidade especial. Essa habilidade é irritar as pessoas. Habilidade especial. Realmente tem algo diferente nele. Fiquei observando o Kyonosuke e pensando o que aconteceria se ele vencesse, mas ele me irrita. O jeito que ele luta e provoca me irrita mesmo. Tipo, agora não é hora de ficar provocando, sabe? Pois é, ele tem mesmo esse tipo de atitude. Será que ele não tem o sangue da família Kameda? Acho que ele tem uma genética especial, mas não sei dizer ao certo. O DNA de irritar as pessoas. Veio direto do papai Kameda. Imagina só, quando você tá ali, cara a cara com ele na luta, você realmente começa a pensar, o que tem de errado com esse cara? Sério, fica aquela sensação de, o que ele tá fazendo? Desculpa, fãs de boxe, mas foi a mesma mãe que deu à luz todos da família Kameda? Não sei. Mas se são tão parecidos, provavelmente são do mesmo, né? O Kyonosuke é primo. Já os três mais velhos, acho que são do mesmo, sim, porque se parecem demais. Nunca vi a mãe dos Kameda. Não era o pai que cuidava sozinho? Fico curioso pra saber como é a mãe deles. Desculpa aí. Talvez eu esteja sendo meio indelicado. Desculpa mesmo, é que não conheço essa parte da história. Sou leigo no boxe. É incrível, né? Ver os comentários depois de aparecer no canal do BMB Sun.
Fiquei chocado com os comentários no vídeo do canal do BMB San dizendo que eu não entendo nada de boxe, ou algo assim. Falam um monte sobre mim. Disseram que eu tava desanimado. No começo até achei que era verdade. Desculpa, Thay. Mas agora eu vou falar da próxima luta do Pacquiao. Só que, quando gravei com o BMB San, levei uma joelhada no sparring e abriu um corte aqui, tá vendo? Agora já cicatrizou, mas ficou um corte feio aqui. Quando eu ria, abria tudo de novo. Então, durante a gravação com o BMB San, mal podia mexer a boca. Por isso parecia que eu tava desanimado. Pensei em explicar, mas acabei deixando pra lá. Aí disseram que eu tava sem vontade, que não entendia nada de boxe. Por isso que, quando bebi água, saiu tudo de uma vez. Saiu mesmo. Fiquei impressionado. Nunca tinha cortado essa parte antes. Aqui, ó. Quando racha, dá pra ver. Mas quando você bebe água, ela simplesmente escorre direto. É meio estranho. Uma sensação esquisita. Será que é assim também pra quem tem piercing aqui? Também pensei nisso. Deve sair um pouco, sim. Mas quando tá rachado, fica tudo aberto. Então é um pouco diferente de piercing. A área também é outra, né? Quando o lábio racha, dá até um medo. Chega a ser perigoso. No meu caso foi embaixo. Então não foi tão grave. Mas enfim, foi isso. Não são só os fãs de boxe, mas de artes marciais em geral, que adoram pagar de sabichões quando alguém não sabe alguma coisa. Isso já virou meio clichê do pessoal otaku, né? E não é só no boxe, viu? No futebol também. Acho que no beisebol é igual. E principalmente nos animes, sempre tem aquele "você nem sabe disso". Isso é bem comum. Fico pensando por que que é assim. Por que será, né? Acho que é coisa de otaku mesmo. Eles gostam de acumular informação, né? Como curtem conhecimento, tem muita gente que ama estudar. Você nem sabe disso? Os fãs, na real, nem sempre são tão hardcore assim. São, mas a história deles é curta. Estão nessa de forma intensa há pouco tempo. Quando dá uns 10 anos, você para de querer pagar de superior, né? Tipo o senhor BMB. Não importa se a pessoa não sabe dessas coisas, tanto faz. Na real, quanto mais você se aprofunda, mais percebe que não sabe de nada, né? Adolescentes e universitários, por exemplo, falam muito sobre o jeito que os outros vivem. É coisa de juventude mesmo. É isso, achar que sabe de tudo. E aí, nesse ponto, nesse nível... Quando falo em nível, pode soar estranho, mas... Conforme você aprende mais, vai percebendo que, na real, não sabe quase nada. E surpreendentemente você fala de um jeito simples, né? Tipo, treinadores de artes marciais, por exemplo. Quem fala pouco é quem mais entende, não acha? É verdade. Quem fala demais, às vezes, é porque tem muita informação, mas pouca vivência. Isso acontece também. Acho que com dieta rola uma pegada meio religiosa, sabe? Tem gente que segue dieta como se fosse fé. Ficam dizendo que o glúten faz isso, faz aquilo. É, tem dessas. Dizem que se você comer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Mas no fim, a maioria tá ali no meio termo, não estão nisso há tanto tempo, dá pra ver. Só estou curtindo boxe mesmo, não tô dizendo que entendo tudo, sabe? Vou falar um pouco sobre boxe. Precisa de alguma qualificação? Tipo, eu preciso ter alguma. Tipo uma prova ou algo assim. A licença de fã de boxe e tal. Isso existe lá na Comissão Japonesa de Boxe? Mas é interessante como as culturas são diferentes, né? Tipo o Shihara Jr., se não me engano. Você entrevista boxeadores, né? Cada um tem sua opinião, mas pode gerar polêmica. Eu não curto muito o estilo de entrevista dele. Acho bem chato, pra ser sincero. Falei mesmo. Quero ouvir as histórias dos atletas, tipo a do Chihara Jr., conhecimento de boxe. Se for uma história que eu já conheço, sinceramente, nem ligo. Quero ouvir as histórias dos atletas, mas sei lá se o tempo de conversa é meio a meio, só que, na minha opinião,
Eles falam demais. Mas na real comecei a notar recentemente que os fãs de boxe até curtem isso. Será mesmo que curtem? Não sei, de verdade, não sei. Porque acho que o número de visualizações é o que mostra se gostam ou não. Provavelmente é a resposta mais justa. Dizem que eu sou o melhor entrevistador quando o assunto é luta. Acho que é isso mesmo. Sério, o pessoal fala várias coisas, mas eu gosto mais de entrevistas mais sinceras, mais verdadeiras. Semana passada rolou uma entrevista. Se fosse o BMB Sun, que entende muito de boxe, acho que ele é melhor do que eu. Ele aparece nos vídeos como se estivesse me ensinando, mas parece que os fãs dele não curtem muito isso. Parece que gostam dessa vibe, tipo, esse otaku do boxe sabe disso, daquilo também. Mas no nosso canal, o conteúdo é meio parecido. E o público aceitou numa boa. Então acho que nossa audiência é mais de fãs casuais. Já o BMB Sun é bem hardcore, quer dizer, hardcore, mas... Isso, não estou falando mal. Eu gosto dos otakus, eles são bem dedicados. Eu curto otakus também. Os otakus são essenciais para a indústria dos esportes. Os fãs de boxe são meio isso, tipo otakus de boxe. Acho que esse tipo de conteúdo agrada bastante esse público. Na minha opinião, temos tanto fãs casuais quanto, como é que fala? Fãs de 1000 pessoas, aqueles fãs das antigas. Como eu disse antes, né? Tem aquela galera que sempre acompanhou artes marciais. E acho que nosso conteúdo é algo que agrada os iniciantes também. Acabei fugindo um pouco do assunto, né? Não tem problema. Voltando ao assunto... Se juntarmos Pacquiao e Barrios, Kameda Kiyunosuke e Picasso, talvez a gente seja chamado de novo pro México, não acha? Tomara que o Kameda vença um dia, de verdade. Dessa vez achei que foi meio arriscado. Não tá mais tão fácil chamar ele assim. Tá ficando difícil conseguir lutas quase impossíveis. Subir de categoria do Super Galo pro Pena tem esses riscos também. Em dezembro parecia que o Naoya Inoue ia lutar contra o Picasso, né? Será que ainda vai rolar, mesmo depois dessa luta? É que só tem ele mesmo. Então não tem outro jeito. Ele é do México, né? Isso é impressionante. Racismo. Hahaha. Não é isso. Só tô brincando. Foi só uma piada agora há pouco. Pode ignorar, esquece isso. Pacquiao, 46 anos. Só de ter feito 12 rounds já achei incrível. Mas primeiro, quando marcaram essa luta, o Pacquiao tinha o direito de escolher, né? Podia até disputar o título mundial. Pode-se dizer isso. Esse tipo de coisa, era essa a minha visão. Se eu dissesse que, entre os campeões, o Barrios era o mais fraco, seria porque achava que havia mais chance de vencer contra ele. O lado do Pacquiao disse: se for contra o Barrios, dá pra encarar, né? E escolheu o Barrios. E, bem, o público e a gente pensou: mesmo que o Barrios seja o campeão mais fraco, você tem 46 anos, Pacquiao. Pensamos, mesmo sendo contra o Barrios, o Pacquiao não vai aguentar. Mas no fim das contas, ele surpreendeu. Quase venceu. Foi impressionante. Então, claro que tem os dois lados. O Pacquiao lutou melhor do que esperávamos, mas o Barrios também foi ainda mais fraco do que todo mundo imaginava. Parecia até que ele estava se segurando. Fiquei pensando se ele estava pegando leve ou se tinha algo combinado. Sério, acho que foi uma das duas coisas. Quando deu empate, pensei: isso aí tá com cara de armação. Sei que manipular resultado é pesado, mas ficou parecendo. Se um dos dois tivesse vencido, até dava pra aceitar. Mas empate é sempre o mais suspeito. É meio suspeito mesmo, né? Aliás, o Keith, que já lutou com o Pacquiao, foi entrevistado logo depois da luta e mostrou o bilhete de aposta pra câmera, dizendo: olha aí, eu também apostei, dá uma olhada. No empate, ele acertou. Um empate nesse tipo de luta costuma pagar cerca de 20 vezes. É mais ou menos isso mesmo. Você acertou em cheio, Keith-san, como era de se esperar. Incrível, impressionante.
Ele disse que o cassino não queria que o Pacquiao perdesse, então optaram pelo empate. Pois é, vai saber, né? Interessante. Isso é bem profundo. E vocês, o que acham? Tirem suas próprias conclusões. Muitos dizem que o Pacquiao venceu, outros acham que o empate foi justo, mas como ele tem muitos fãs, fica difícil confiar totalmente. Na minha opinião, mesmo com um empate, não teria problema se o Barrios tivesse perdido. Ele precisava vencer de forma convincente, nem que fosse só um pouco. O Barrios realmente não cumpriu o papel dele nessa luta, né? Não sei se ele cumpriu ou não o papel dele. Como boxeador, como campeão, ele foi muito mal. O Barrios parecia ter machucado as duas mãos, o que me deixou irritado. Pensei que teria sido melhor ver só os melhores momentos. Até o 9º ao 10º round, fiquei cada vez mais frustrado com o desempenho dele. Só no final ele mostrou quem realmente é o Barrios perigoso. Você não acha que foi o Pacquiao que fez ele lutar assim? De jeito nenhum. O Pacquiao se movimentou melhor do que na luta contra o Ugas, mas ainda era um Pacquiao envelhecido. Já dava pra perceber naquela época. Mas mesmo que ele estivesse se poupando um pouco, ainda assim era arriscado demais. Afinal, o cinturão estava em jogo. Não acho que ele estivesse se poupando, mas com certeza teve um respeito exagerado. Acho que foi no intervalo do 9º round. O corner do Barrios falou: "Você está respeitando demais." Sempre que o Pacquiao batia no corpo, ele dizia que era golpe baixo. Quando ele levava um golpe no corpo, levantava o protetor. O Pacquiao meio que virava o próprio árbitro, dizendo: foi baixo, e levantando o protetor. O Barrios também parava, mas era nessa hora que ele deveria atacar. Enfim, tem vários jeitos de ver isso, mas acho que ele não curtia levar golpe no corpo, e por isso vivia tentando tocar as luvas. Ficar tocando as luvas já não dá mais. Foi o próprio corner que falou isso. No 10º round, ou por aí, o Barrios acertou um golpe no corpo de novo, talvez no limite. E o Pacquiao reclamou, dizendo que foi baixo e estendeu a luva para tocar de novo. Por reflexo, o Barrios tocou as luvas, e no momento em que fez isso, deu pra ver na cara dele: "Ah, toquei sem querer." Logo depois ele já foi pro ataque de novo. Ele é muito sério. Foi tão evidente que eu ri. Assim que tocou, percebeu. Esse tipo de atitude mostra quem ele é. Ele é uma pessoa pura, né? Mostra bem a personalidade dele. O Pacquiao é veterano, então acho que ele sabia como aproveitar esse tipo de situação. Ele é esperto, enfim. Voltando ao assunto, se eles lutarem de novo, o Barrios vence. Com tranquilidade, na minha opinião. Desde o começo. Porque ele foi bem na segunda metade da luta. Do começo até o 9º round eu só pensava: o que ele tá fazendo? Depois da luta, o Pacquiao falou que, por causa das eleições nas Filipinas, ficou ocupado e só conseguiu treinar por 2 meses. Se ele tivesse tido uns 4 meses, teria chegado em uma forma ainda melhor, principalmente depois de ter ficado 4 anos parado. Ele disse que da próxima vez pode mostrar uma performance ainda melhor. Mas o que você acha? Dá pra vencer a idade? Pra começar, algo melhor que isso, acho que não dá pra superar essa atuação. Se houver uma próxima, o Barrios também vai levar mais a sério. Não sei como seria contra outro cara, mas o que você acha? Dá pra treinar pesado por 4 meses com essa idade? Bom... Meu primeiro pensamento foi: não teria sido melhor treinar só 2 meses em vez de 4? Isso é bem coisa de veterano, né? O tempo de preparação vai ficando mais curto. Sim, com certeza. Porque o corpo já não aguenta mais um treinamento tão intenso para começo de conversa. Por isso acaba encurtando mesmo. Mais do que 8 semanas de treino pesado já fica difícil. Aí vira 4 semanas, ou até menos. Todo mundo faz isso. 8 semanas seria o ideal, mas o corpo não aguenta. É o que eu acho. Talvez o Pacquiao seja uma exceção. Não sei. Acho que é isso. E você, o que achou?
Achei o Pacquiao incrível, uma pessoa impressionante. Não acompanho muito campeões como o Barrios, então não acabei prestando atenção praticamente só no Pacquiao. Mesmo assim, achei demais. Foi o que pensei. Achei incrível ele subir no ringue e lutar com 46 anos. Mesmo todo mundo dizendo que ele não daria conta. É, faz sentido. Se você conhece só um lado do Pacquiao. Pacquiao é incrível, mas quando você assiste a luta anterior do Barrios, se você conhece o estilo do Barrios, fica se perguntando, o que ele estava fazendo ali? Né? Acho que é isso mesmo. Mas o Barrios é um lutador que normalmente vai com tudo. E nessa luta, o que ele estava fazendo não parecia ele. Acho que ele gostava demais do Pacquiao. Talvez respeitasse demais. Talvez ele não quisesse machucar. Não sei o que o promotor falou pra ele. Vai saber se não disseram. De jeito nenhum machuque ele. Pode ter rolado, né? Porque se machucar, a promoção e a comissão seriam um problema sério, né? A gente não sabe o que rola nos bastidores, mas de qualquer forma, o Barrios não teve uma boa atuação. Mas se rolar uma revanche vai ser ótimo. Ele conseguiu 2 grandes lutas. Não dá pra saber o que vem aí. Mas se eles lutarem de novo, acho que o Barrios vai dominar completamente. Ele é o mais jovem, né? O empate e o jeito como a luta se desenrolou mostram como o Pacquiao ainda é incrível, sem dúvida. Lutar 2 rounds com 46 anos é algo absurdo. E o Barrios também tem seu mérito nisso. Ter feito isso foi realmente impressionante. Mas apesar de tudo o que o Pacquiao fez nessa luta, os movimentos dele impressionam sim, mas é porque ele tem 46 anos. Então não dá pra me empolgar tanto. E ainda terminou empatado. Pois é, pelo desempenho, talvez o Barrios pudesse ter vencido, mas quem venceu foi o Pacquiao. Agora, o que ele vai fazer depois? Será que vai enfrentar alguém como Rolly Romero? Mas se o Pacquiao tivesse vencido, já estavam falando antes da luta que talvez o Gervonta Davis ou o Floyd Mayweather sairiam da aposentadoria. Eu realmente não gostaria de ver o Gervonta Davis, né? Seria um desastre garantido. Isso aí, sinceramente, não dá. Agora com o Mayweather, eu acho que seria interessante. Na verdade, se ele lutar com o Mayweather, em vez de fazer uma revanche, seria a maior luta possível. Uma luta profissional de altíssimo nível. 51 vitórias e 0 derrotas. Existe a possibilidade do Mayweather perder o status de invicto. Seria realmente uma luta muito interessante. E existe uma chance, já que o Mayweather não está mais em atividade. Na Riyadh Season talvez role algo, mas parece que o Turki não curte muito a ideia. O Mayweather costuma organizar por conta própria, né? Ele mesmo promove as lutas. O Pacquiao também tem a própria promotora, então devem fazer uma promoção conjunta, eles mesmos. Acho que não precisa muito do Arashik. Ele gosta mesmo do melhor do boxe, sabe? Lendas, lutadores mais velhos, acho que ele não investiria muito nisso, né? Então, quando as promotoras não se acertam, eles entram no meio, colocam dinheiro e fazem acontecer. Se o Pacquiao e o Baby Zoo, sendo chefes, quiserem lutar, acredito que as coisas vão andar naturalmente. Acho que é mais ou menos por aí. E também sobre o Picasso e... O lutador Kyonosuke faz lutas interessantes. Acho que todo mundo deveria reconhecer isso, essas 2 últimas lutas dele. Mas no geral não foram combates incríveis. A luta entre Pacquiao e Barrios foi fraca. O conteúdo da luta foi bem ruim, pra ser sincero. Eu adoro o Pacquiao. E é incrível ele ter lutado 12 rounds com 46 anos. Mas, como luta profissional, foi meio decepcionante. Do ponto de vista técnico, foi fraca mesmo. Mas como pessoa, eu admiro muito ele. Por exemplo, se o Barrios tivesse lutado com tudo, como sempre, e o Pacquiao ainda assim conseguisse empatar, aí sim eu diria, uau, Pacquiao, mas não foi isso que aconteceu. Então soa meio diferente. Como posso explicar? É tipo quando as crianças estão se esforçando numa corrida da gincana da escola, sabe? Aí, por exemplo, se um dos pais pega a criança que corre mais devagar, carrega até a linha de chegada e diz que ela venceu, não dá pra dizer que foi incrível, né? É essa a sensação. O Barrios não estava no seu melhor. O Pacquiao empatou, o que é impressionante, mas ficou evidente que havia forças externas em jogo.
não era o melhor Barrios, então não dá pra ficar tão impressionado com o Pacquiao. Se ele tivesse empatado com o melhor Barrios, aí sim seria incrível, entende? Por isso não dá pra sair elogiando como se fosse "Nossa, que esforço bonito se a criança foi carregada até a linha de chegada". Essa é a ideia. Se a criança chegasse sozinha, aí sim eu diria "Uau, que incrível". O esforço por si só é admirável, independente do resultado. É isso que importa. Você entende o que quero dizer, né? Esse é o meu sentimento sobre isso. Mas, de todo modo, foi justo. Esporte tem que ser assim mesmo. Mas se você torce só pra um lado, tipo o Naoto torcendo só pro Pacquiao... Eu entendo totalmente terminar achando tudo incrível assim. Não é só torcida. Assistindo a luta dá pra ver que o Pacquiao é uma pessoa fora do comum. Também acho ele incrível. Afinal tem 46 anos. Se você olhar pelo lado esportivo, dizem que o Barrios foi criticado, que a luta não foi justa, mas por outro motivo. Ele não estava no modo matar ou morrer, sabe? Não foi muito justa. O fato de não ter sido justa, acho que isso aconteceu. Mas também foi incrível ver o quanto o Pacquiao é amado pelas pessoas. Normalmente seria natural dizer que esse tiozinho já deveria se aposentar, mas mesmo assim, ainda tem muita gente que é fã do Pacquiao. Isso mostra o quanto ele tem carisma. Como pessoa, ele é incrível. Como boxeador, eu não acho que ele tenha feito uma grande performance, até porque já está mais velho. Acho que foi o melhor que o Pacquiao poderia oferecer. Mesmo com um campo de treinamento mais longo, provavelmente não mudaria muito. Quando o corpo não responde, não tem o que fazer. Dá pra dizer que não foi o melhor Barrios, mas isso também pode soar como desculpa. Também não achei que o Pacquiao teve uma performance incrível. Foi impressionante pelo fato de ter 46 anos. Além do Barrios, quando penso se ele conseguiria vencer outros campeões, já acho difícil. Afinal, é uma luta de título mundial. Tem que estar muito bem preparado. Se fosse uma exibição, aí tudo bem. Mas não era entretenimento. Era uma luta valendo o título mundial. A gente quer ver atletas de nível mundial. Não dá pra dizer que foi incrível só porque ele tem 46 anos. Se vencesse, aí seria outra história. Foi impressionante, sim. Mas é só isso que dá pra dizer. E como terminou empatado... Bem, acho que o Shin tem uma visão mais esportiva, mais justa. E o próximo? Eu acho que o Mayweather seria o melhor. Seria o mais empolgante, o melhor encaixe para uma luta justa. Deixem suas opiniões nos comentários. Contamos com vocês. Além disso, o Pacquiao com certeza está tomando multivitamínicos e proteína direitinho. Com certeza, sem dúvida. Afinal, se você não leva uma vida de atleta, não tem como alcançar esse nível com essa idade. Todo mundo pensa, seria ótimo conseguir me mover assim aos 46 anos. Chegar nesse nível é difícil, ainda mais 100 anos de treino. Mas o ideal é chegar o mais perto possível, então é bom começar a cuidar do corpo desde já. Saúde. O essencial é ter um estilo de vida o mais saudável possível. O erro comum, principalmente entre iniciantes, é achar que você precisa escolher entre viver saudável ou nada disso. Aí pensam, se eu não consigo ter um estilo de vida 100% saudável, então vou largar tudo. Mas o problema é esse, não precisa ser tudo ou nada. Não é um ou outro. Aí acabam bebendo e fumando o tempo inteiro. Mesmo que só consiga se exercitar 3 vezes por semana, já é ótimo. É melhor do que nada. E quanto à alimentação, mesmo sem prestar atenção em tudo, pelo menos garantir proteína já faz diferença. O importante é consumir proteína suficiente. E quanto ao multivitamínico, todo dia, tome. Só isso já faz diferença. Só isso. Você está dando um passo rumo a uma vida mais saudável. É por isso, não precisa ser tudo ou nada, sabe? Acho que é aí que a maioria acaba desistindo. Todo mundo cria expectativas altas demais, né? Por causa das pessoas musculosas nas redes sociais. É natural pensar, se eu não posso ficar daquele jeito, se não for todo dia, então não vale a pena. Mas não é bem assim, né? É verdade, fazer o que você consegue já é ótimo, fazer o seu melhor é o ideal, o importante é continuar.
De manhã, por exemplo, colocar a proteína no copo, misturar e tomar depois da refeição, isso qualquer um pode fazer. Não é tão exigente quanto ir à academia. Então, se alguém me perguntar se tomar um copo de proteína e um multivitamínico vai mudar o corpo, eu diria que, bom, não vai. Mas só de fazer isso, a mentalidade já muda um pouco, sabe? A consciência começa a se mover na direção de um estilo de vida mais saudável. Só esse passo já leva ao próximo. Então, só por estar fazendo isso, você já está no caminho certo. É esse o ponto. No começo, recomendo só tentar tomar proteína todo dia. Começar assim é o melhor. Você não vai, do nada, mudar para um estilo de vida saudável partindo do zero. Então, para quem ainda não faz nada, compre proteína. E compre também um multivitamínico. Tente tomar isso todo dia. E agora, o momento do canto maluco. O nome dele é Oleksandr, não é Alexander, tá? É com O Ulix. É difícil, né? É com O. O nome certo é Oleksandr Usyk. Ele venceu por nocaute. Foi incrível. Campeão mundial indiscutível dos pesos cruzadores. Campeão mundial indiscutível dos pesos pesados. Daniel Dubois. Sempre acho difícil falar esse nome. Daniel Dubois. Provavelmente falou errado. É difícil mesmo de pronunciar, né? Bom, ele venceu 3 campeões mundiais fortes, 2 vezes cada um. Então, sem dúvida, é o mais forte do mundo. Teve aquele golpe na linha do cinto e ele ficou reclamando. Dizem que, se não fosse por isso, ele teria vencido. Daniel Dubois! Desta vez ele foi nocauteado de forma unilateral. Foi impressionante. Além disso, o Daniel venceu o Anson Josh para chegar até essa luta. Foi por isso que ele chegou lá. Ele é o mais forte e impressionante. Não é só um campeão forte, ele é um boxeador completo. O Usyk é forte demais, um verdadeiro monstro. Fica aquela sensação de, e agora? O que será que vai acontecer? Pois é, o que será que ele vai fazer? Mas depois de tudo o que já conquistou, pro Naoya Inoue retomar o posto de melhor pound for pound, ele vai precisar de um feito realmente extraordinário. Ele vai ter que subir para o peso pena. O Usyk fez algo tão impressionante que se não chegar nesse nível, não tem como superar. É absurdo mesmo. E o Bam Rodrigues, que eu adoro, venceu o Cass. Agora deve enfrentar o Martinez, né? Em novembro. Vai ser demais, estou muito ansioso por essa luta. Acho que o Rodrigues vai vencer. Ele é tipo um Lomachenko, só que com potência nos golpes. A forma como ele consegue os nocautes é impressionante, é bonito de ver. Pra mim, é só questão de tempo até ele subir pro peso galo. Já faz tempo que eu falo que vou dominar o peso galo. Ninguém tá dizendo que não vai ser assim. Tem o Seiya Tsutsumi, Riku Mazuda, Yoshiki Takei, Tenshin Nasukawa e o Takuma Inoue, né? Todas essas lutas seriam muito interessantes. É difícil imaginar que eu venceria, né? Então vou enfrentar o Martinez e depois subir. Queria que esperassem só mais um pouco. Só um pouco mesmo. Queria que segurassem só mais um pouco. Agora, a categoria dos galos está muito interessante, né? Quer dizer, o cenário está ótimo. Fico pensando o que vai acontecer daqui pra frente. Até as coisas se estabilizarem, eu não queria que o Bamoa viesse. É só um sentimento meu, sabe? Uma opinião pessoal. Eu gosto do Bam, mas não vejo problema em ter um estrangeiro muito forte por aqui. Com certeza. Mas mesmo assim, ele não é forte demais? Um estrangeiro muito dominante pode ser um problema, não acha? Se alguém conseguir vencer o Martinez com aquele físico e agressividade de forma tão dominante, até o Tsutsumi vai ter dificuldades. Ele provavelmente vai subir de categoria. Mas como o Bam não é pequeno, se ele se ajustar bem... Quero analisar tudo depois da luta com o Martinez. Se ele conseguir controlar o Martinez com facilidade, cansá-lo e nocautear, aí... Desculpa, pessoal. Acho que vou acabar tendo que pedir desculpas pra todo mundo. Ele é tão forte que tenho certeza de que vai virar o número 1 pound for pound. Por isso, o Tsuboi e outros estão descendo para o Super Mosca. O timing pode acabar saindo um pouco do eixo. Acho que o Tsuboi provavelmente vai tentar recuperar o cinturão que foi devolvido. Isso também é interessante, de certa forma. Agora, mudando de assunto, o Usyk e o Jake Paul fizeram um face-off. O Jake Paul é surpreendentemente grande, né?
Ele luta no peso cruzador, né? A cabeça dele é enorme. O Usyk parece pequeno. E com aquela barba, se ele raspar, onde será que termina o queixo dele? Verdade. O Usyk ele realmente manda bem no peso pesado. Bom, não sei muito bem o que está acontecendo. O Jake Paul tweetou dizendo que respeita o Usyk como boxeador e o desafiou para uma luta de artes marciais mistas. Eu só pensei, o que ele tá falando? Ele nunca lutou MMA na vida. Pois é, exatamente isso. Que absurdo. É absurdo demais. Mesmo que os dois treinassem MMA por 2 meses e se enfrentassem, o Usyk venceria com certeza. São atletas completamente diferentes. Mas o Jake Paul tá mandando bem, né? Talvez fosse legal ele focar mais no boxe também, não acha? O Usyk deve até estar agradecido, né? É verdade. O Jake Paul tá envolvido com o Al Sheikh. Acho que eles se dão bem. Mesmo o Al Sheikh dizendo por aí que não curte essas lutas de entretenimento. O Jake Paul recebe muito ódio por ser famoso, mas se você olhar as primeiras 10 lutas de outros campeões lendários, não foram muito diferentes. A única diferença é que o Jake Paul chama muita atenção e tá ganhando muito dinheiro com isso. Mas se disserem que ele só enfrenta oponentes fracos? Na real, não é os caras que o Jake Paul enfrentou podem ser até mais fortes que os dos outros boxeadores no começo de carreira. Então, em termos de adversário, não tem nada de tão absurdo. Não vejo problema nisso. O pessoal só não gosta dele porque ele fala demais. Só porque ele está acelerando o caminho dele, qual o problema? É estranho dizer que vai ganhar com certeza e tudo mais, mas é só o jeito dele. Discordo. Eu sou boxeador profissional. E aquilo ali é puro show de entretenimento. Bom, não sou boxeador profissional, mas é meio diferente mesmo. Boxe profissional é outra coisa, sabe? Eu sou boxeador profissional, mas aquilo ali é outro nível. Por isso eu acho que o Al Sheikh, no fim das contas, gosta mesmo de dinheiro. Hoje teve uma cena em que eu acabei me acertando durante a luta. Achei isso curioso também. Eu vi isso também. O Taze Alpiwari já fez isso uma vez também, né? Pom pom. É vergonhoso, né? Dar um uppercut em si mesmo na frente de dezenas de milhares de pessoas. Fica aquela sensação de, pô, fiz besteira, né? Canelo do Corofodo. Bom, os ingressos no primeiro dia venderam 85% dos ingressos. Nossa, isso é impressionante. Fico pensando o tamanho que esse evento vai ter. Vai ser uma luta enorme. Mas se fosse aqui, o Mayweather não superaria isso? Com certeza superaria. Realmente, 50-0 é fácil de promover. 51-0, então, vai acabar sendo 51. Só de pensar que pode surgir uma derrota no histórico do Mayweather já vira um grande evento. Ele fez isso por 50 lutas, né? Falta só mais uma. Dessa vez pode ser que aconteça. É impressionante o quanto ele construiu isso. A carreira dele inteira depende disso. Ele sempre lutou pensando que poderia perder. E mesmo assim, chegou até aqui. Então acho que ele pode usar isso mais uma vez. E ainda por cima seria uma revanche contra o Pacquiao. Os dois têm rivalidade, né? Eles realmente parecem se odiar. São campeões de estilos completamente diferentes. O Pacquiao é o tipo de campeão que faz lutas emocionantes e conquista o público. Não seria exagero dizer que o estilo dele é trocar golpes, né? Já o Mayweather é meio que o vilão. Mesmo sendo odiado, pensa, eu vou vencer. Esse é o tipo de campeão que ele é. É verdade. Eu gosto do Pacquiao, mas também gosto do Mayweather. Gosto de boxe como um verdadeiro fã do esporte. Mas nunca faria negócios com ele. Provavelmente, quando se trata de negócios, ele deve ser terrível. Sempre falam isso. Não sei se é verdade, vi na internet. Mas dizem que quem faz negócio com o Mayweather passa um pesadelo. Parece que ele é super insistente quando se trata de dinheiro. Talvez seja isso que faz ele vencer. Ele é muito persistente. Quando você assiste às lutas, percebe que ele é persistente mesmo. É a impressão que dá. E o Yosa Senshu, né? O Yosa Senshu é impressionante. Venci a segunda luta.
No segundo round, consegui um knockdown com um golpe na panturrilha e depois com um soco. No terceiro round teve um momento tenso, mas enfrentei um cara forte e venci de forma dominante. Dessa vez, acho que teve uma cena perigosa. Acho que tomei um golpe. Mas é assim mesmo, estou enfrentando campeões fortíssimos. Consegui vencer desse jeito e isso é incrível. O próximo, acho que vou lutar contra o Haguri ou alguém assim, né? Ah, não, isso seria interessante. O One realmente está animando o kickboxing, inclusive no Japão. É verdade, é verdade. O Haguri também é interessante. E o Noiji está mandando muito bem agora. Seria legal se o One se envolvesse um pouco mais com o kickboxing. O que é isso aqui? Encontrei isso recentemente. São os números de visualização do K1. Estes são os vídeos populares. Tem muitas lutas femininas, mas talvez seja melhor ver a imagem anterior primeiro. Tem duas imagens. Nesta aqui aparecem o campeão Kaneko e o Leona Petazu. Tem 50, 60 mil, no máximo 80 mil visualizações. O Asahisa também aparece, e aqui já passa de 270 mil, por exemplo. 130 mil, 530 mil, 2 milhões e 180 mil. O Kimura namorava aquela pessoa. O Kouta, discípulo do Kizaemon-san. Isso foi uma surpresa. Isso aqui é meio que... O K1 já é visto principalmente como um evento de lutas femininas, o que mostra bem o tipo de público e as intenções por trás das visualizações. Mas essa atleta, a Kimura, está ficando famosa até no exterior. Os comentaristas estrangeiros viram ela e ficaram tipo, não é incrível? Em inglês. Um estilo de luta tão único assim realmente é raro de ver. Eu não gosto muito desse tipo de estilo, sabe? Na verdade, não curto mesmo. Desculpa, Kotakun, mas eu queria que alguém o derrotasse. Não gosto desse tipo de luta. Na real, eu detesto. Aquele cara que fica se mexendo com as pernas, sabe? Muito insistente. É meio irritante, né? Funciona, mas mesmo assim... Acho covarde, não gosto disso. É, realmente, né? Fica pulando num pé só. Ficando tipo, o tempo todo. Bom, é com isso que ele tem vencido. Mas aquele direto de esquerda, eu vi um pouco da luta. Quando acerta, é forte. Então não dá pra se expor. Ele tem um bom conjunto de habilidades, um bom estilo, sabe aproveitar o que tem. Como eu não conheço bem o nível das lutadoras do K1, não posso dizer se essa pessoa vai conseguir ou não. Não sei quem é quem. Mas é claro que pelo lado do K1, querem que ele vire campeão com o cinturão. Do jeito que está, todos os lutadores fortes do K1 vão acabar indo para o ONI também. Eles deviam fazer como o Deep Jewels, só com lutas femininas. O K1 está virando algo mais voltado para ídolos, sabe? Mas, por outro lado, se não for mais sobre artes marciais, e sim só sobre atenção e entretenimento, ou seja, girar tudo em torno de números, aí vira isso. Alguém com certo apelo visual, mas que não é forte. E os lutadores realmente fortes acabam ficando de fora. A escolha das lutas vira uma questão de aparência. É isso que estou criticando. Parece que são ídolos brigando. Se for uma organização de kickboxing com ídolos, até faz sentido. Mas, se tiver alguém realmente forte, não dá para continuar com essa proposta. A impressão que dá é que não aceitam atletas fortes. Se o K1 fizer isso, sinceramente, fica meio triste, né? Chegar a esse ponto. Se virar algo como um clube de luta feminino K1, aí complica. Mas na real, acho que nem existem tantas mulheres assim tão fortes dentro do K1. Bom. Mas até que daria pra fazer, né? Se juntassem lutadoras bonitas do mundo todo, de outros países. Belezas do Brasil contra belezas do Japão. É verdade. Por algum motivo, né, os fãs de artes marciais estão acompanhando. Na real, ninguém quer ver garotas fofas brigando, né? Mas mesmo assim, elas estão brigando. No fim das contas, é porque tem garotas fofas participando que as pessoas assistem, né? As mais fofas acabam ficando mais populares, é sempre assim.
com os homens também é assim, os mais bonitos, o rosto deles. Os bonitões acabam fazendo mais sucesso. Bom, isso é meio óbvio, né? Mas se fosse só isso, o curso técnico seria o mais popular, não acha? Entendi. Mas será mesmo? Será? No fim das contas. Sei que é meio ruim falar isso, mas se você reparar bem nas artes marciais, as lutadoras consideradas bonitas, se você olhar bem o rosto delas, muitas vezes nem são tão bonitas assim. Isso acontece bastante, né? Sem citar nomes. Por isso que elas não são supermodelos. É mais no sentido de serem bonitas dentro do mundo das lutas. Se todas fossem realmente lindas, né? Será que alguma seria considerada bonita de verdade? Sabe o que quero dizer? Porque tudo acabaria ficando igual. É por isso que algumas são vistas como bonitas e acabam se destacando. Se você pegar uma lutadora considerada bonita ou atraente nas lutas e colocá-la no mundo real, ela até pode ser bonita, mas talvez ninguém entenda por que faz tanto sucesso. É porque ela luta que isso vira algo especial. Por isso, se todas as lutadoras fossem bonitas, acho que nenhuma faria tanto sucesso assim. Bem, eu penso assim, não é como se existisse uma lutadora absurdamente linda, uma daquelas belezas extraordinárias. Se o queiram seguir por esse caminho, vão dizer que todas lá são bonitas, de algum modo. Se você vender como a competição das lutadoras atraentes, as pessoas vão querer ver a organização e comparar a beleza das lutadoras. Isso acaba virando o principal atrativo. Pode ser que dê certo. Entendi. Então, em vez de perguntar quem é o mais forte do mundo, a pergunta seria: quem é a mais bonita do mundo? No fim das contas, artes marciais ainda são luta. E é isso que torna tudo tão interessante. E o topo do mundo. As artes marciais de alto nível ainda são, essencialmente, sobre força. Ser o número 1 em força. O Naoya Inoue, por exemplo, o Alexander Usyk. É exatamente esse o ponto. Mas, ao mesmo tempo, diferente do futebol ou do basquete, por exemplo, nas artes marciais dá para competir em vários estilos, não só no nível mais alto. Existem até eventos só com lutadoras bonitas. Se você delimitar por categorias, dentro delas rola a disputa por quem é a mais forte. No caso do Jake Paul, são lutas entre youtubers. Mas nas artes marciais, isso é possível justamente por essa característica única entre pessoas do mesmo meio. Quando o cara mais forte entra no mundo profissional, só isso já vira assunto. E eu acho que as artes marciais são um esporte único, justamente por criarem esses mundos diferentes. Isso é parte da diversão. É mais ou menos isso. O Rizin também tem esse clima. Eles fazem esse tipo de luta, né? O Rising atrai pessoas excepcionais de vários lugares. Não é uma organização trapaceira, mas tem suas peculiaridades. Isso é ótimo, né? Isso, exatamente. Fica meio bagunçado, não é verdade? Mas de certa forma isso funciona. Então talvez o K1 também possa seguir esse caminho, não sei ao certo, mas... Quando vejo isso, penso, esse lutador é bom. Acho que esse é o sentimento. K1? É K1? Ah, isso aqui, isso é soccer boxing. Tipo, artes marciais com futebol. Não sei de que país é isso, mas é insano. Quais serão as regras disso? Quem? Na real, não tem nenhuma. Mesmo sem a bola, eles saem no soco como se nada tivesse acontecido. Ah, entendi. Faz sentido. Bater é mais rápido que tentar roubar a bola normalmente, né? Que loucura. Isso só pode ser na Rússia. Não tem como entender. Dá pra ver que é alguém sem experiência em artes marciais. É um negócio claramente ridículo demais. Então, vamos encerrar por aqui. Sobre o caso do Karuma Guregura, ou melhor, o vazamento. Na real, nem foi vazamento, né? Foi ele mesmo quem fez. Foi ele mesmo? Não conheço muito essa história. Não sou muito fã desse tipo de coisa. Mas, bom, é isso. Só ouvi dizer que tem nudes do Makurega circulando por aí. Ele mesmo enviou. E a garota, pra quem ele mandou, acabou postando no X. Então foi um vazamento, né? Foi um vazamento? Ele mesmo enviou, então não seria exatamente um vazamento, né? Não era confidencial, mas a pessoa que recebeu acabou espalhando. Bem, dá pra chamar de vazamento só porque ele enviou? Não foi alguém que tirou uma foto dele sem permissão. Não é como se tivessem flagrado ele pelado e divulgado.
Isso pode ser considerado um vazamento? Eu acho meio... Ele mesmo mandou com a frase: não seja um dedo duro, porque todos os dedos duros são pegos. Ele mesmo fez isso, né? Como se estivesse treinando, sabe? Eu não vi essa foto, mas eu li as reações sobre a foto. E parece que o McGregor é grande em vários sentidos, né? Foi só isso que eu ouvi por aí, sabe? Parece que ele está ganhando peso, né? Dizem que está malhando e fazendo várias loucuras que viram notícia. Mas fico me perguntando, o que é isso? Por que ele fez isso? Isso que me deixa mais curioso. O McGregor apareceu porque foi chamado pelo pessoal de lá, não por iniciativa dele. É isso que eu queria saber. Por que estão mandando isso? O que é isso? Ele está malhando? É isso? Ele amarrou uns pesos em alguma coisa. Tirou uma foto e enviou. Não entendo o que ele está pensando. Isso me deixa muito confuso. Isso eu não entendo. Mas, tipo, quando é mulher, ela manda nudes pro cara. Como é que eu posso explicar isso? Entendo que é uma forma de se mostrar. Mas não é comum ver homem fazendo isso, né? E nem era só um nude. Era tipo ele malhando, levantando peso. O que é isso? Eu não entendo. Eu não entendo o mundo do Makurega. Outros casos, tipo... Você está num bar, o cara ao lado começa a falar besteira, você se irrita e acaba batendo nele. Isso dá pra entender. Mas isso aqui... O que é isso? Sério. É de impressionar. Com isso, pelo menos entendi que vive um mundo diferente do Makurega. Não é normal, né? Tá claro que ele não bate muito bem da cabeça. Ele tem 3 filhos e fico curioso pra saber como as crianças reagem a isso. Deve ser interessante. Como eles não vão pra escola normal, estudam em escola particular. Parece que eles estudam numa escola particular. Não que sejam intimidados, mas acho que todo mundo deve bajular eles, né? Com certeza é isso que acontece. O filho do Makurega, eu vi o piu-piu dele. Com certeza vão zoar ele por causa disso. Com certeza. Todo mundo puxa o saco dele, até as outras crianças. Fazem amizade com ele só pra pedir uma voltinha no iate, né? Já chegou nesse ponto. Mas se for a escola onde os filhos do Makurega estudam, provavelmente é cheia de filhos de gente do mesmo nível financeiro que ele. Esse é o patamar. Será que existe uma escola de Makurega? Acho que parece só coisa de verdade. Será que eles realmente são uma escola? Bom, é porque o pai é uma figura grandiosa, né? Por isso a gente fica se perguntando como deve ser. É até difícil saber como reagir. É difícil reagir mesmo. Mas enfim, eu só penso que é um mundo meio sujo. Ainda assim, provavelmente essa pessoa fez isso como forma de vingança ou algo do tipo, né? Quer dizer, nem chega a ser vingança. É que eu disse claramente pra não mostrar pra ninguém. Eu avisei pra não enviar, mas você mandou mesmo assim, que eu vou dar vontade de perguntar. Você é burro, é isso? Mas vai mostrar mesmo assim. Vai mostrar? Por quê? Você tá mandando por quê exatamente? Porque eu não entendo a relação. Aí não tem nem o que dizer. Mas só de estar mandando esse tipo de coisa já pode virar qualquer coisa, até assédio sexual. Bom, eu não sei. Talvez ela tenha pedido pra ser levada e ele levou. Não dá pra saber ao certo, né? Mas a pessoa te tá falando de alguém que conhece. Tipo, um conhecido. Espalhar nudes de alguém conhecido na internet? Bom, eu acho isso bem nojento. Enviar já é algo nojento, mas espalhar isso pro mundo todo, aí já é outra coisa. Bom, se ele não tivesse mandado, não teria nada pra ser divulgado, né? Se for pra apontar quem errou, foi o Makurega. Claro que foi. Ele vacilou sem dúvidas. É óbvio que não se manda nude, isso é o básico. Mas sair espalhando isso na internet também deixa um gosto amargo, sabe?
Mas o próprio Naoto falou, né, que não entende o que ele estava tentando fazer. Talvez o Makurega seja mesmo o único culpado. Então, mesmo que tenha sido uma coisa errada, então, tipo, meio que não gosto de ver esse tipo de coisa. Pra ser sincero, me dá até enjoo. Eu só acho curioso, eu não fico pensando muito a fundo nisso, né? O que mais me intriga é por que estão mandando esse tipo de coisa. E também, por que me perguntaram se eu estava fazendo musculação? É isso, né? Enfim. A teoria também é meio que essa vibe, né? Na verdade, estica. Ah, entendi. Ah, faz o pênis parecer maior. Mas não vai ficar mais longo, né? Mesmo que estique. Quanto será que aumenta? Mas olha, eu ouvi isso em um podcast. Não sei se é confiável, mas parece que na África tem um artista que viveu com uma tribo, o nome dele é David Chow. Esse cara ficou impressionado e se perguntava por que todo mundo lá tinha o pênis tão grande, porque eram negros. Mas eles não são especiais nem nada, é só isso mesmo. Vocês não crescem porque usam cueca, ficam com tudo pra cima. A gente deixa pendurado desde pequeno. A gravidade puxa e ele vai ficando mais comprido. Foi o que disseram na tribo africana. Tipo o peito das mães, que também cai porque não usam sutiã. O peso é diferente, mas mesmo assim acaba caindo. Fica mais comprido, como se esticasse. Então deve ter algum sentido nisso, né? Então, se o cabelo crescesse a vida toda, o pescoço ia ficar esticado. Mas isso não acontece, né? Se já for grande, olha, pode até crescer mais. Mas se for pequeno desde o começo, mesmo com o peso, sei lá, é igual ao lance do peito da mãe. Se já era pequeno, o limite de crescimento também deve ser pequeno. Mas não fica só balançando. Ele corre, pula, faz um monte de coisa, sabe? Entendi. Realmente, eu nunca tinha pensado nesses movimentos. Então, tem esse lado também, né? O McGregor, por exemplo, amarra halteres e faz esse tipo de treino. Se ele faz, talvez funcione, né? Vai saber. Na verdade, dizem que o McGregor faz isso há mais de 10 anos. Mas isso realmente importa pra você. O tamanho, você se importa, não tem muito o que fazer, né? Tem gente que se preocupa tanto com o corpo que faz musculação por causa disso, então deve ser algo que realmente importa pra elas. Bom, todos os homens se preocupam com isso, né? Mas será que as mulheres também ligam tanto assim? Claro que se importam. Mas ser grande demais também pode ser um problema. Só que esse tipo de problema é raro. Agora, ser pequeno demais... Então, o que seria melhor? Ser pequeno demais ou grande demais? Se tivesse que escolher um dos dois. Eu escolheria ser grande demais. Faz sentido. Mas, sabe... Com certeza eu preferiria ser grande demais. Ser pequeno demais vira motivo de piada. Ser grande demais é só ser grande demais. Ué, mas aí não dá pra transar direito, né? Você pode afirmar isso com certeza? Ah, tudo bem. No fim, o que resta é encontrar uma garota que aceite, né? Essa conversa acabou indo pra um rumo bem estranho, mas tudo bem. Nem sabia que o Makurega fazia isso. Nunca vi foto. Ah, é por isso que ele disse que estava malhando. No fim das contas, o Makurega é um pervertido. Isso, manda essa. Bom, é meio engraçado, né? O quê? Tá pensando em quê? Não tô pensando em nada. Sério, nada mesmo. Provavelmente ela ficou irritada e mostrou a foto, né? Tipo, por que ele tá mandando isso? Normal ficar brava, mas sei lá.
o McGregor vai ser uma lenda pra sempre. É isso aí. Quero saber a opinião de vocês também, então deixem nos comentários. Você vai comprar um alongador peniano? O McGregor recomenda. Ele realmente usa e funciona? Me conte mais. Me manda uma foto, por favor. Que episódio é esse, sério? Então termina logo com isso. Ah, foi você que começou com esses papos estranhos. Sério, pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês acham, conto com vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal. E também deixem um like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.